E aí, pessoal? Eu venho falando alguns vídeos sobre frameworks ágeis, sobre ferramentas ágeis. Então a gente comentou esses dias aí, recomendo que vocês assistam os vídeos sobre Design Sprint, Design Thinking, qual é a diferença do Design Sprint, o Design Thinking, quando que você utiliza o Scrum, ou quando você utiliza Design Thinking ou Design Sprint, que é uma dúvida constante, né? O Leanception, qualquer outras ferramentas aí. E hoje eu vou falar um vídeo um pouco mais sobre o Framework Scrum realmente, como que ele se dá, como que ele se organiza e como que é o desenho dele. Então vocês estão vendo o desenho agora aí, tá pequenininho aqui, agora vou deixar grande para vocês verem, vocês estão vendo aqui. Esse na verdade é o Framework Scrum. O Guide, ele foi de 2017, está passando por uma atualização agora, bem legal, que eu vou começar a fazer alguns vídeos sobre isso daí. Mas o mais interessante do Framework Scrum é que ele é muito fácil, ele é muito visual. Então você pega lá o PMBOK, lá, por exemplo, ele tem 907 páginas com uma baita gama de ferramentas que são extremamente importantes, porém muitas vezes você tem um trabalho para poder decorar as 907 páginas. Haja vista aí, quem já tirou o PMP sabe do que eu estou falando, que não é mole e prova que você é um ótimo profissional, que você tem um conhecimento teórico e provavelmente conhecimento prático também, porque hoje a prova do PMP ele traz essa vivência muito interessante, que a galera não adianta só decorar não, tem que saber ali na prática como que é o dia a dia. E o Framework Scrum, ele se adapta muito fácil nos dias de hoje, em mundo complexo, né, em empresas complexas, né. Um exemplo que eu estou dando, e estava falando esses dias nas aulas, né, que agora a gente não está fazendo aula, então a gente pode falar aqui com vocês em vídeo, mas um exemplo que eu dou muito de hoje em dia é o coronavírus, né, projetos há 3 semanas atrás, como estavam os projetos? E agora, como estão os projetos? Um escopo fechado, qual seria o impacto no projeto e como seria a modificação desse projeto, né? Níveis de autorizações, como modificar, etc. e tal. Com projetos ágeis também você vai ter modificações, você vai ter impactos financeiros, você vai ter impacto no escopo do projeto, porém o seu backlog ele é refinado, ele é organizado todos os dias, então fica muito mais fácil de você ajustar frente a um projeto tradicional ou waterfall, né? Aí depende aí do que você trabalha. Então não existe o bom ou o ruim, mas existe em certos momentos que em situações complexas como é a que estamos vivendo agora, fica muito mais fácil você organizar. Mas bem, o que eu queria falar com vocês sobre o framework? Então a primeira coisa, para você entender isso de uma forma muito fácil, como funciona o framework, geralmente qualquer projeto, qualquer coisa que chegue na sua empresa, provavelmente veio do stakeholder, veio de um usuário, a líder da empresa, um gestor, um gerente, tanto faz. Isso daí vai chegar para o PO, ou seja, um PO dentro de um time Scrum. O PO significa Product Owner, vai chegar para esse cara, e esse cara ele é um investigador. Ele é a gente chama de ele é os olhos do dono do produto, né? Ou ele é o dono do produto. Eu não gosto muito dessa questão de dono do produto, mas enfim, ele é os olhos, ele que está ali com a visão de negócios para fazer que realmente o que está sendo produzido, o que será produzido, tenha uma conexão com o negócio de uma forma estratégica. Ele consegue alimentar e retroalimentar esse backlog, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é. Então o PO, ele é o responsável por tocar o bumbo em relação ao produto, tem essa visão de negócios. O cara que tem essa visão de negócios, o que ele geralmente faz? Ele é um investigador, então ele vai usar várias ferramentas para poder realmente entender o que o cliente necessita. Tem muita gente que pergunta se o cliente pode ser o PO. Eu não concordo, o Guide também fala que não. Por quê? O cliente muitas vezes ele não vai ter a prioridade que o PO tem, ou seja, o foco que o PO tem. Ele não vai ter, talvez as ferramentas, não é fácil ser um Product Owner ou um PO, ele precisa saber exatamente quais ferramentas ele vai utilizar para cada fase do seu backlog, para poder identificar, trazer clareza para o seu backlog, para ele poder organizar esse backlog. Então ele é responsável por isso daí. Bem, o PO vai investigar, ele pode usar aí o Design Thinking, pode usar o Design Sprint, pode usar o Discover, né, que são várias ferramentas aí que existem, o Leanception, Canvas, ele vai provavelmente fazer o roadmap, fazer toda uma estrutura de releases que a gente vai explicar em outros vídeos lá na frente.
Bem, peguei e fiz todas as ferramentas, identifiquei e clarifiquei o que é necessário fazer. Eu vou construir isso em forma de um backlog. O backlog é uma lista de requisitos. Uma das formas mais utilizadas de lista de requisitos é através de User Stories. Aqui estou deixando uma figurinha para vocês entenderem o que é uma User Stories. Legal? Bem, fiz a User Stories, fiz lá, escrevi as minhas histórias, priorizei de acordo com a minha visão de PO, as minhas User Stories, tenho o meu backlog. Qual que é a diferença de um backlog e de um escopo, muitas vezes, do projeto? Na realidade, o escopo, no waterfall tal, o que ele faz? Ele fecha esse escopo e faz o escopo como completo e fazer esse projeto para que as pessoas possam ter uma visão completa. A gente faz isso no roadmap também, porém nosso compromisso é com as próximas sprints. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então eu tenho apenas priorizado, detalhado, estimado, investigado realmente e organizado as histórias de topo de backlog, ou seja, as principais histórias sempre estão na parte de cima do backlog. Tá vendo essa figura aí? Isso mostra muito bem. Então, em cima eu tenho as histórias priorizadas, depois eu tenho histórias, grandes histórias, eu tenho épicos, que depois a gente vai explicar em outros vídeos, eu tenho cases, e embaixo eu tenho insights, eu tenho ideias, eu tenho várias coisas que talvez vá entrar no meu backlog ou talvez não vai entrar no meu backlog. Vai depender muito do que acontecer. Bem, ajustei meu backlog, tenho as minhas primeiras histórias priorizadas, vamos rodar o projeto. Aí entra alguns papéis que vocês precisam saber. Fora o Product Owner, quem que corresponde ao time Scrum? Principalmente o Scrum Master, é o cara que a gente tem o foco muito no processo, muito de evangelizar, muito de ensinar como o framework Scrum ele atua. Ele é responsável, uma das responsabilidades dele é a produtividade do framework, da equipe, ou seja, ele está sempre de olho em quais impedimentos ele pode tirar, se o framework está funcionando, se os processos, as cerimônias, os artefatos realmente estão sendo executados como tem que ser executado. Ele tira todas as dúvidas do processo e conecta de uma forma muito prática o time ao PO, ele dá um suporte muito grande ao PO. Mas bem, e fora isso daí, você tem o time que está mudando agora no guide, o último guide que saiu, que a gente vai falar lá na frente também, mas está mudando o guide, mas no guide de 2017 você tem o time Dev, que é o time de desenvolvimento, que muito tem a ver com a parte de TI, mas que hoje está lastrado em marketing, em RH, em produção, em processos e tudo mais, porque a gente começou a entender que as ferramentas ágeis elas servem para vários tipos de produtos e serviços. Bem, então com o time ali, você consegue... E o time ele é focado no quê? Em fazer. Isso eu achei uma pegada muito legal. Geralmente você tinha, quando você tem uma empresa, geralmente você desloca pessoas para resolver pepinos. O framework Scrum, um time de 3 a 9 pessoas aí, o time está ali para executar a sprint, que a gente já vai falar. E o Scrum Master está para conduzir o processo e tirar impedimentos, para mostrar ali. Então o Scrum Master é o gerente? Não. Aí que está uma pegada. O time Scrum, que é o PO, o Scrum Master e o time Dev, ele é autogerenciado. Todos sabem os seus papéis. Todos se organizam para entregar aquilo que se comprometeram. Então tem uma pegada diferente. Depois a gente vai falar sobre inspeção, transparência, adaptação. Até tem um vídeo que eu já falei sobre isso daí. E isso deixa muito claro como que funciona essa parte. Mas bem, você tem então, olha a figura de novo, backlog, então vem a demanda, o PO vai organizar através das ferramentas do backlog, e aí você tem a Sprint Planning. O que é a Sprint Planning? A Sprint Planning, na realidade a Planning, ela é uma reunião de estimativa, onde o time, com o apoio do PO, que o PO está explicando as histórias, e o time está selecionando essas histórias, tomando por base e influenciado pelo PO, a priorização que o PO fez, mas não somente isso daí, com um olhar técnico. Então, o time muitas vezes pode escolher uma história que não é a prioridade de negócio, mas para a execução daquela semana, ou daquelas 2 ou 3 ou 4 semanas, aquela história faz mais sentido levar para a sprint. Então existe uma estimativa, aí você tem a mais conhecida que é a forma de Planning Poker. Tem muita gente que fala que é besteira fazer estimativa, eu particularmente às vezes também acho,
Porém, eu vejo que quando você discute a estimativa, além de ter toda uma estrutura de velocidade, etc, tal, que depois a gente vai conversar do time lá na frente, mas você consegue, com o Planning.Pro, colocar todo mundo na mesma linha. As discussões do time técnico sobre qual é a estimativa de esforço que deve ter ali, a gente vai fazer depois um vídeo só sobre estimativas, você consegue colocar todo mundo na mesma linha. Então tem uma discussão muito rica ali e muito organizado que você vai levar para a próxima semana sua de trabalho. Bem, rodou a Sprint Planning, que vocês estão vendo na figura de novo aí. Rodou a Sprint Planning, a gente vai para a Sprint Backlog, que é justamente organizar e quebrar isso em atividades para que a gente possa executar as atividades, porque para a Sprint a gente não leva história, a gente leva atividades, para que a gente possa executar e o Scrum Master junto com o time vão organizar essa Sprint. Bem, e o que é a Sprint? A Sprint é esse conjunto de atividades com uma time box. O que é time box? Time box é um tempo pré-definido para que ocorra cerimônias. Então, um dos nossos eventos é a Sprint. Ela tem uma time box definida de 1 a 4 semanas. Esse de 1 a 4 ela tem uma prerrogativa, né? Porque não pode ser 5, 6, 7. Porque justamente de 1 a 4 semanas é um período muito interessante no qual você vai mitigar vários riscos. E a entrega, que é uma das máximas do Scrum, a entrega é constante. Então toda semana você está ali batendo no seu bumbo, fazendo uma entrega, um incremento dentro do seu projeto. Isso daí é muito importante. Bem, você entregou de 1 a 4 semanas, você conseguiu fazer essa sprint acontecer. De 1 a 4 semanas, colocou aquele conjunto de atividades todo dia, no mesmo horário, no mesmo local ou na mesma sala virtual. Você vai fazer a daily. O que é a daily? Cara, essa é a ferramenta, uma das ferramentas que eu mais gosto do Scrum. A daily justamente é você fazer uma reunião diária na frente do seu Kanban, tá aí a imagem do Kanban, onde você vai falar 3 perguntinhas básicas. Isso, na realidade, o time tem que... E essa reunião é do time. E o time tem que responder o que fez ontem, o que vai fazer hoje, e se tem algum impedimento para que o Scrum Master possa agir. E aí depois a gente vai falar lá na frente também algumas particularidades entre o que é um problema e o que é um impedimento. Que problema muitas vezes está na mão da equipe para poder executar no dia a dia ali. O impedimento é algo que vai muitas vezes deslocar a equipe do seu foco. E aí sim o Scrum Master vai entrar nesse quesito. Mas bem, a daily é todo dia. E isso é muito legal, pessoal, porque dá uma auto-organização tremenda para a equipe quando você faz uma daily muito bem feita. Depois da daily, o que ocorre todo dia, no mesmo local, no mesmo horário ou na mesma sala virtual, você vai ter no final da sprint algo que a gente chama de revisão ou review. O que é a revisão? A revisão, na realidade, lá na Plane foi validado pelo PO junto com o time o que era o Definition of Done, que é a definição de pronto, ou seja, qual incremento você vai entregar, o que você está entregando no final dessa primeira semana de sprint. Ou nas suas 2 primeiras semanas, 3 semanas, depende do tamanho da sua sprint, né? Então ele vai mostrar para você ali o que era para ser entregue. O PO ele vai validar de acordo com os requisitos que foi colocado lá para ele na Sprint Planning, e com isso o produto está entregue ou não entregue. Se muitas vezes você não conseguiu terminar o produto porque ficou algumas tarefas a serem feitas, você vai mostrar o que você conseguiu entregar e o que você não conseguiu entregar. E isso vai sendo tomado como lição de aprendizado para que você possa melhorar nas próximas sprints, porque uma das bases do Scrum é o empirismo, né? Ou seja, você está reavaliando constantemente, fazendo e tendo um aprendizado constante. Depois da review, revisão, você tem uma outra cerimônia que é importantíssima, que é a retrospectiva. Retrospectiva, você não precisa usar só no Scrum, é uma ferramenta excepcional, que é você... Toda vez que você termina a sprint de 1 semana, 2, 3 ou 4, você para fazer uma análise da sua sprint, das ações que você fez. E aí você responde perguntas básicas também, no qual você gera aí uma lista de documentos que você pode, inclusive, ser a lista de documentos de melhoria, que é o que devemos continuar fazendo, porque estamos fazendo bem, o que devemos parar de fazer, porque, cara, não está indo muito bem, e o que devemos começar a fazer que vai melhorar a qualidade das nossas execuções. Com isso daí você volta para a Plane com todo esse aprendizado, você vai refinar o seu backlog, ajustar de novo junto com o PO ali
talvez algumas histórias, porque existe aprendizado de todos os lados. Existe aprendizado do cliente, existe aprendizado do PO, do Scrum Master, do processo, do time sobre a execução, e você vai escolher novas histórias, estimar as histórias, fazer o backlog de novo da sprint, rodar a sprint, todo dia fazer a dele, fazer a revisão e retornar a fazer a retrospectiva. E isso vai te dando uma cadência. E o Scrum tem muito a ver com cadência. Então, esse é o Framework Scrum, aí a figura que eu estou mostrando para vocês. A gente acabou de fazer uma super passada rápida para explicar o que é o Framework Scrum. Espero que vocês tenham gostado. Curta nossa página no Instagram, dá um link aí pra gente no nosso canal do YouTube, compartilha esse vídeo, que a ideia é ajudar você e as pessoas a entenderem como trabalhar com o Framework Scrum. Pessoal, obrigado e até a próxima.